Código Florestal Brasileiro acaba de completar 10 anos, mas entidades especialistas apontam que há pouco que comemorar no período de vigência da legislação. Entre os problemas apontados está a falta de transparência dos estados para divulgar dados referentes à regularização ambiental, além do baixo número de imóveis rurais com cadastro finalizado, o que acaba dificultando o monitoramento do cumprimento da lei. A reportagem é de Júlia Pereira. O Código Florestal Brasileiro completou 10 anos no último dia 25. A legislação estabelece regras para a preservação de florestas, como a regularização do uso do solo e da vegetação nativa existente nas propriedades rurais, o que pouco avançou desde maio de 2012. Uma análise feita pelo Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que nos últimos 10 anos do Código Florestal, somente 0,4% dos imóveis cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural tiveram a análise finalizada. São 6 milhões de imóveis cadastrados atualmente. 92% aguardam análise e pré-validação, enquanto 7% começaram a ser analisados ou possuem pendências. Sem a validação, o poder público não consegue fiscalizar e monitorar os imóveis quanto ao cumprimento da lei. Roberta Del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal, explica que o atraso na análise dos imóveis cadastrados contribui para a continuidade do desmatamento e da ilegalidade, uma vez que a falta de monitoramento dá aval para o descumprimento da legislação. Segundo ela, ferramentas tecnológicas poderiam ser adotadas para aprimorar o trabalho de análise dos imóveis, hoje feito de forma manual. A gente sabe que são inúmeros cadastros, que é um trabalho difícil de ser feito, mas com planejamento, com o uso de ferramentas adequadas, a gente consegue acelerar essa validação. Esse número de 7,6% de imóveis sendo analisados, né, esse número é absurdo. Assim, a gente não pode passar 10 anos, né, que foi esse primeiro momento, estamos no marco de 10 anos da lei, para fazer 7,6% dos imóveis entrarem para a legalidade. Então é preciso planejar bem, usar ferramentas tecnológicas, usar imagens de satélite, o que a gente tem à disposição hoje para fazer essa implementação. Outro problema detectado nos 10 anos da legislação é a falta de transparência dos estados para divulgar dados referentes à regularização ambiental. Um levantamento feito pelo Observatório do Código Florestal junto a outras entidades detectou que mais de um quarto dos pedidos de informação enviados aos estados sobre a implementação da lei foram respondidos fora do prazo ou não tiveram resposta. A falta de fornecimento de dados atualizados e completos afeta o aprimoramento da lei, assim como fere a própria democracia, aponta a secretária executiva da entidade. A falta de informação, ela impede que seja feito um planejamento eficiente para a implementação da lei. Além disso, a transparência de dados ambientais, ela garante a própria democracia, o Estado democrático de direito. A gente sabe se a população está sendo atendida. O Código Florestal, ele é uma norma que atende a um comando, concretiza um comando constitucional de qualidade do meio ambiente, de proteção ambiental da vegetação natural brasileira, para a população, para a sociedade ter certeza que essa norma vai ser implementada, se estão sendo executadas ações para a implementação da lei, é necessária a transparência de dados ambientais. Apesar dos problemas, Roberta comenta que um dos avanços obtidos nesses 10 anos do Código Florestal é a geração de conhecimento, que pode acelerar a implementação da lei no próximo período. Nesses primeiros 10 anos, nós conseguimos entender como é ocupado o meio rural brasileiro. A gente hoje sabe onde estão as áreas degradadas, onde estão as áreas conservadas, qual o tamanho desses imóveis, qual o tamanho do déficit de área de preservação permanente, de reserva legal. Então, com o conhecimento que nós acumulamos nesse período,
é possível fazer um bom planejamento e acelerar a implementação da lei. O que a gente não tinha ali de informação sobre as etapas necessárias para a implementação da lei, as interpretações da lei, o reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da lei, isso tudo são ferramentas que a gente deve usar a nosso favor agora para acelerar a implementação. O Observatório do Código Florestal está realizando uma série de oficinas, mesas de debates e reuniões sobre os 10 anos da legislação. A programação vai até o dia 2 de junho. As informações estão disponíveis no site da entidade. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.